Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem conectados conosco. Vamos chegando, que vai começar a nossa reunião. Muito obrigado mesmo por estarem conosco neste dia tão legal, um dia importante em que nós vamos falar a respeito do olhar, de um novo olhar, ressignificando o ano de 2020. Vai ser uma conversa bem boa, tá bom? A gente vai bater papo aqui, então vai chegando, vai colocando aí no chat de onde você é, qual é a sua regional. Fala pra gente também se você veio aqui pela primeira vez, está participando da nossa reunião pela primeira vez, e vai contando pra gente como é que você tá, e nós vamos dialogando aí no nosso chat, tá bom? Para nós é realmente uma oportunidade maravilhosa essa de estarmos num ambiente virtual compartilhando o ensinamento da Seiichi no Ie. E você pode nos acompanhar sempre que quiser, né? Você pode se inscrever no nosso canal, você pode acionar o sininho para as notificações e participar de outras reuniões da Seiichi no Ie, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, inclusive você pode agora chamar os seus amigos para assistirem a nossa reunião aqui, porque esse bate-papo sobre o olhar, sobre o ressignificar 2020 vai ser bem bacana. Nós vamos ter atividades bem especiais aqui, a gente vai ter um momento de prática, pensando mesmo num projeto para nós, vai ser bem legal. Vamos ter essa nossa conversa a respeito da questão mesmo de interpretar corretamente o ano, mas a gente tem que sempre começar as nossas reuniões da Seiichi no Ie com uma oração. Então eu vou convidar você para orar comigo, pode ser? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui nas minhas mãos o livro Minhas Orações. No livro Minhas Orações, na minha edição, está na página 43. Nós temos aqui a oração para renascer. E essa oração, antes da própria oração, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos dá algumas explicações importantes que eu queria compartilhar com vocês até antes da oração, tá bom? Ele fala assim, renascemos a cada dia, é preciso ter consciência disso. As células do nosso corpo estão se renovando a todo instante. Portanto, a maioria das células que que compõem o nosso corpo neste momento não é a mesma de uma hora atrás. Às vezes a gente não tem esse discernimento e a gente acha que é o mesmo, nem fisicamente nós somos os mesmos. Então, se a gente começar a olhar para a vida dessa forma, vai ficando bem legal, né? Contudo, são poucas as pessoas que compreendem realmente a verdade de que o homem se renova constantemente. E aí, você, amigo? Você compreende essa verdade? Que nós nos renovamos constantemente? Estamos nos renovando a cada dia, né? A prova disso é que muitas pessoas, apesar de conhecerem esta verdade maravilhosa, a constante renovação do ser vivo, padecem das mais variadas enfermidades. Se as células que constituem o corpo estão sendo substituídas incessantemente por novas células, isso significa que mesmo que uma doença esteja se manifestando agora, então tratam-se de células de algum tempo atrás. É um olhar, tá? É um olhar importante. É um olhar bem importante de a gente entender que nós estamos nos renovando. Aquilo que não precisa mais fazer parte da nossa vida vai deixar de fazer parte e nós estamos sempre recebendo a vida fluindo de dentro de nós e fazendo com que nós realmente consigamos exteriorizar, manifestar o que há de melhor em nós. E é por isso que a oração ela vai continuar dizendo que estão sendo substituídas agora por células novas que não estão doentes. A pessoa que pensa que mesmo agora continua doente devido à mente em ilusão.
Então nós temos que nos alegrar, alegremo-nos, regozijemo-nos, né? Renasçamos constantemente e nós vamos renascer constantemente a cada momento. E para nos conscientizarmos disso, é que nós vamos fazer a oração. Então agora sim, você que está aí na sua casa, eu vou pedir que você ou assuma a posição de oração ou que você feche os olhos e acompanhe a leitura da oração para renascer. Ó Deus, suprime com nova vida e fazei-me renascer. Tornai-me mais puro e alvo que a neve. E fazei de mim um instrumento para a concretização do vosso ideal celeste neste mundo terreno. Ó Deus, dai-me sabedoria renovadora, não a sabedoria para eu obter vantagens pessoais, mas a sabedoria para eu poder servir a humanidade. Dai-me a sabedoria para concretizar na terra o ideal celeste. Ó Deus, preenchei de amor o meu coração, não de amor passional ou sensual, mas de amor divino. Amor capaz de mitigar os sofrimentos da humanidade. Muito obrigado. Que bonita oração, né? Nós então estamos nesse momento entrando de fato no nosso tema da conversa de hoje, já com esse espírito renovado, né? Tendo aberto o nosso coração para receber de Deus a sua orientação, a sabedoria infinita que vai fazer com que a gente haja de maneira bastante correta para concretizar aqui na face da terra esse ideal divino. É bacana a gente pensar nisso porque nós temos uma tendência meio obscurantista, talvez seja a palavra, sabe? Uma tendência de olhar as coisas e ver de uma forma, às vezes até negativa, o que acontece. Você parou para pensar aí como é que foi o seu 2020? O seu pessoal? O da sua família? Vamos ampliando? O do bairro em que você mora? Da sua cidade? Do seu estado? Do seu país? Do mundo? E do planeta Terra? Será que você parou para pensar como é que foi esse 2020 para toda essa comunidade, para toda essa grandeza que envolve seres humanos, minerais, vegetais, animais, envolve a mútua cooperação entre todos, envolve a coexistência. Será que a gente parou para pensar em tudo isso? Às vezes a gente tem uma tendência mesmo, assistindo vários canais em mídia e tudo mais, de olhar e achar realmente foi um ano desafiador. Foi um ano cheio de mudanças na sua vida, na minha vida, na vida de um monte de gente. Mudanças que trouxeram desafios. E esses desafios, de certa forma, foram necessários para chacoalhar a nossa vida, para chacoalhar a nossa forma de olhar, para chacoalhar realmente o nosso comodismo, tirar a gente desse conforto. Eu queria compartilhar com vocês alguns trechos do livro dos jovens, que é um livro espetacular. Você pode encontrar o livro dos jovens acessando aí a livraria sni.org.br. Há outros títulos também e que vão falar a respeito do ensinamento da Seiichi Onoye. Em especial você, amigo que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo a Seiichi Onoye, seja bem-vindo a esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A gente convida você para conhecer a nossa literatura e o amigo que já está conosco já há algum tempo, também ampliar suas leituras do ensinamento da Seiichi Onoye. Esse é um livro espetacular, é um livro de cabeceira mesmo, e aqui no capítulo 2, a primeira frase do capítulo 2, ela é importantíssima. Vou até colocar aí na tela para você ver. Devemos nós próprios
criar as nossas oportunidades. A grande questão é que muitos de nós achamos que as coisas vêm de fora para dentro. Claro que nós aprendemos olhando o mundo à nossa volta, é óbvio. A grande questão é que olhar eu tenho. É um olhar de constatar um fato e ponto final, ou olhar o que está acontecendo e pensar, nossa, como a partir disso eu posso me tornar um ser humano melhor e criar uma oportunidade para melhorar o ambiente em que eu moro, melhorar o ambiente em que eu trabalho, melhorar as minhas relações pessoais, interpessoais. Será que eu tenho esse olhar, tenho essa lente mental aí acionada? Às vezes a gente precisa colocar a lente mental, sabe? Trocar essa lente mental para poder enxergar melhor as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Muitas vezes a gente sofre, ai, olha, tive uma redução de salário, ai, olha, agora eu tenho que mexer no computador e eu não consigo fazer isso, que coisa difícil, como é que vai ser agora? Olha, eu vou contar para vocês, e vocês estão acostumados com isso, é fácil de saber, né? Muitos, por exemplo, profissionais da área de educação não lidavam muito bem com a tecnologia e precisaram, para manter inclusive os seus trabalhos, se reinventar como profissionais, né? Se capacitar em novas plataformas, se capacitar com novas tecnologias, novos conhecimentos metodológicos. Em todas as áreas isso foi possível. Eu estou falando da área de educação porque é uma área que eu conheço, convivo com os amigos e conversando com eles. E no começo, alguns muito assustados, inclusive eu assisti uma entrevista, fazendo uma formação, inclusive para gravar aulas em casa, eu estava fazendo uma formação via uma dessas mídias aí, o rapaz falou, nossa, eu agradeço muito compartilhar esse conhecimento, porque eu estava a ponto de perder o meu emprego, mas aí eu resolvi entender que eu precisava sair do meu sofá e aprender alguma coisa, porque senão eu ia ficar desempregado e ia ser muito difícil. Então ele agradecia ali o dono do canal que estava ensinando a fazer os vídeos em casa e tudo mais. E ele falou que ele começa hoje, agora até a ensinar os profissionais da própria instituição onde ele trabalha. Eu achei muito bacana pensar nisso, porque ele foi desafiado pela própria vida, né, a reinventar, a olhar diferente para a sua própria prática profissional. Muitas vezes a gente faz as coisas e a gente faz sem saber por que a gente está fazendo. Vocês devem conhecer aquela historinha da frigideira e do marido que gostava de comer uma iguaria e a esposa sempre fazia de um tamanho que ele não gostava. E aí ele perguntava para ela por quê, e ela falava, olha, foi minha mãe que me ensinou. E ele foi perguntar para a sogra, foi minha mãe que me ensinou. Quando foi perguntar para a nona, né, ela falou, mas isso é quando eu tinha a frigideirinha pequena. Agora não, agora eu tenho a frigideira grande. Então, os membros da família vão fazendo as coisas acostumados com certas tradições, eu aprendi dessa forma, e não param para pensar que nós temos que ver que as oportunidades de mudar o mundo, somos nós quem fazemos, a oportunidade de mudar a nossa vida, ela está nas nossas mãos, é nossa responsabilidade. E aí, no próprio livro dos jovens, virando aqui uma página, entre as páginas 34 e 35, o Sagrado Mestre fala assim, quando vive num ambiente que oferece demasiadas facilidades, o homem não consegue manifestar toda a sua capacidade. Olha que frase, que frase é essa, Senhor, não é mesmo? Então, a gente tem tudo à mão e a gente tem o infinito dentro de nós. Vou até aqui falar para você, meu amor. Nós temos o infinito dentro de nós. Se nós temos o infinito dentro de nós,
e tá tudo muito simples, fica mais limitado, entre aspas, de a gente extravasar. Então, eventualmente, é preciso que nós nos coloquemos em situações, não para sofrer, viu? Porque ninguém veio aqui para sofrer, mas situações que, ou, assim, façam com que a gente ouse exteriorizar essa capacidade que deveria ser o nosso agir natural. Essa ação de desejar realmente exteriorizar o que há de melhor em nós deveria ser o nosso pensamento cotidiano. Mas muitas vezes, por conta dessa situação aí confortável, né? Eu aprendi dessa forma, vou continuar fazendo desse jeito, eu acho difícil, eu não sei, talvez mais para frente surja uma oportunidade, e aí quem sabe, estou conjecturando aqui, mas na verdade o próprio mestre Masaharu Taniguchi, ele nos questiona 2 pagininhas aqui para frente, na página 35, ele joga essa pergunta aí pra gente, vou jogar para você aí na tela para você responder para você mesmo, tá bom? Ele fala aqui lá na metade da página 37, ele faz essa pergunta: será que podemos ficar esperando até que apareça alguém para nos dar a oportunidade de fazer alguma coisa? Já fazer algo na vida? Deu para entender? Deu para entender? Então, assim, será que eu vou mesmo ficar esperando que o outro venha até mim? Ou sou eu o responsável pela minha vida, pela minha felicidade, assumindo aí essa condição de filho de Deus, essa condição de homem-deus, tá? Em mim habita o Espírito Santo de Deus, eu sou o próprio Espírito Santo de Deus. Então, quando eu ando, não é Yara, ou você pode pensar aí no seu nome que está andando, é Deus. Quando eu estou trabalhando, não sou eu quem estou trabalhando, é Deus. Quando eu realizo um projeto para a empresa que me contratou, não sou eu, é Deus. Essas ideias não são do meu ego, são ideias de Deus. Eu estou lavando um prato. Gente, é Deus. Nós estamos sentados aqui conversando, é de Deus para Deus. Somos irmãos. A mesma vida que me vivifica, te vivifica e vivifica todos os seres, tudo o que existe é ideia de Deus, é ideia original de Deus, entendem? Então, assim, se a gente ficar esperando do outro, nós estamos, de certa forma, voltando a uma condição de escravo do outro, e essa condição não é uma condição correta, nem digna para o Filho de Deus. O Filho de Deus nasceu para viver a plena liberdade, a liberdade de expressar a sua natureza divina e fazer dessa vida humana essa vida divina. Então, assim, se esse ano de 2020 foi desafiador, vamos parar para pensar quantas coisas nós podemos ainda fazer para ressignificar algumas questões que talvez bateram ali no coração e ainda estão ali num cantinho que talvez nos faça ficar tristes ou algo assim. Vamos parar com calma para olhar o quão importante é a gente sair de uma situação de conforto e entrar realmente de cabeça mesmo na nossa própria essência, mergulhar na nossa própria essência, compreender esse laço estreito que nós temos que formar entre a nossa expressão e a nossa natureza divina, é uma coisa só. É por isso que assim, as pessoas falam, nossa, esse povo da Seitinoye é todo louco, perde o emprego, agradece, tem um ano dificílimo, agradece, enfim, agradece, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, não é que a gente agradece o ano dificílimo. Olha só como a gente ressignifica e tem um olhar diferente para as coisas. O que eu agradeço? Eu agradeço as oportunidades que eu tenho de exteriorizar a minha capacidade infinita.
Então, se o emprego agora acabei de ser demitido ou algo do tipo, né? Muito obrigado pela experiência que eu vivi nesta empresa. Obrigado pela oportunidade que tive de ser útil e agora me coloco à disposição no mercado, útil, como um ser humano útil para servir a uma nova instituição, a uma nova empresa. Muito obrigado pela oportunidade anterior e muito obrigado pela oportunidade que virá. Olha que diferença, é um olhar que é natural, é o natural, porque nós estamos aqui realmente para exteriorizar a nossa capacidade. Se foi cumprida a missão num determinado local ou num determinado relacionamento, muito obrigado, seja feliz, abençoe o relacionamento anterior, abençoe o relacionamento afetivo, o relacionamento com a empresa, um relacionamento com um cliente, abençoe esse relacionamento anterior, deseja a felicidade das pessoas envolvidas e sinta-se preparado para o que está por vir para você. Porque quando nós estamos amparados, realmente em base sólida, nos sentimos em comunhão com Deus, nós jamais vamos nos sentir na forma oposta, que é desamparado, jamais vamos nos sentir sozinhos. E se eventualmente você estiver lá pensando, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Senta em silêncio e ore. Ore, pegue, sei lá, eu peguei aqui também o livro Minhas Orações, abra o livro Minhas Orações e leia. Eu abri aqui na oração para se libertar da autopunição, está aqui na página 47. Senta, leia, não precisa ser essa, eu estou só contando para você como você pode fazer. Ou, sente lá na sua cama, num lugar confortável da sua casa e converse com Deus, conte para Ele. Oi, Deus, estou aqui. Deixa eu falar para você, Deus, estou meio preocupado com tal situação. Eu agradeço a sua orientação. E ore, agradeça a orientação. Deus, eu estou aqui com os ouvidos plenos, com o coração aberto para receber a sua orientação. Estreite a sua relação com Deus. Faça a meditação Shin Sokan, né? A gente faz o canto invocativo de Deus e aí... Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. E aí a gente vai mergulhando nos oceanos e sentindo que não é um ar que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Estamos sendo preenchidos e vivificados pela grande vida de Deus e por isso já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. Entendem? Então, assim, esse olhar... que é um olhar amoroso, gentil, generoso com as situações que acontecem à nossa volta, com as coisas que a gente falou, fez ao longo do ano, é o olhar do Filho de Deus, é o olhar amoroso, gentil e generoso do Filho de Deus para consigo e para com todas as pessoas, coisas e fatos. É muito importante que nós tenhamos esse olhar, que nós realmente edifiquemos o nosso eu, convictos da nossa natureza divina e convictos desta potencialidade que habita o nosso ser, tá bom? Vamos continuar um pouquinho mais aqui com o livro. Eu vou avançar um pouquinho mais adiante aqui na página 40. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, bem no finalzinho da página 40, comecinho da 41, ele fala assim, ó: nunca recuem diante das dificuldades, nem fujam das mais pesadas responsabilidades. É importante essa frase, muito importante que o mestre Masaharu Taniguchi nos fale isso, porque são as necessidades que criam os grandes homens. Os grandes seres humanos são criados a partir das necessidades. É interessante isso porque a gente ouve várias histórias das biografias mais diversas de pessoas aqui no nosso país e fora dele. Foi realmente
num momento desafiador como um momento chamado dificuldade, é que essa pessoa parou, olhou, enfrentou, foi. Não foi no sentido de ir de encontro para bater, sabe? Até a língua portuguesa ela é boa nessa hora. Ele foi ao encontro, sabe? Para se harmonizar e enxergar naquela situação aparentemente desafiadora, dificultosa. E ele olhou para ela e falou, nossa, é aí que mora o segredo do sucesso? Então não vou fugir. Mas a gente sabe, né, gente? A gente sabe de verdade que tem gente que quando não reconhece a sua capacidade infinita, não conhece o seu potencial todo, ó, quer fugir. Quer fugir, mas a gente não quer fugir, não. A gente olha e agradece a misericórdia de Deus, ora, abre os ouvidos da mente, os olhos da mente, abre o coração para receber a orientação de Deus e aí a gente sabe o que fazer nesta situação, que é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de crescimento para nós. Então, se você puder olhar para todas as oportunidades de crescer que você teve ao longo desse ano e ser generoso com você, ai, puxa, devia ter estudado inglês. Ok, anota aí, ó, anota do ladinho aí o que você acha que deveria ter feito, porque se você olhar e entender que estas são ações que são importantes para você, então você vai colocar nos seus sonhos de 2021, no ano seguinte. Deu para entender? Então, assim, não adianta, eu devia e ficar se lamentando pelo que você não fez. Ok, não fiz esse ano, poderia ter me organizado melhor, mas já entendi como me organizar. Olhou lá para os seus apontamentos, beleza, então agora eu vou me organizar melhor e vou planejar, organizar o meu planejamento e executar o meu planejamento para o ano seguinte. Conversando sempre com Deus e além da contemplação está realmente aquele primeiro passo, o outro, o segundo passo, um passinho de cada vez e sempre em frente, né? Siga reto, sempre em frente, para que a gente possa realmente alcançar e se sentir aquele vitorioso, digno filho de Deus que já somos na nossa essência. Precisamos só exteriorizar. Olha que bacana, né? A gente conversar a respeito disso faz com que a gente se lembre da importância da gratidão na nossa vida. Como a gratidão ela é fundamental na nossa vida. Agradecer a todas as coisas que nós vivemos no dia de hoje, ontem, no começo do ano, e agradecer aos relacionamentos profissionais que nós estreitamos ao longo do ano, agradecer. Você já fez isso? Você já pegou um papel e uma caneta em algum momento da sua vida e começou a agradecer todas as coisas? Pegar a sua agenda, pega lá seu celular, se você usa agenda no celular, e vai olhando para o seu ano de 2020 e veja as coisas que você fez, se você tiver essas anotações, é um exercício muito interessante e vá agradecendo todas as suas vivências durante esse ano. A gratidão, ela é realmente, o mestre fala que ela é um fermento na nossa vida, sabe? É como a gente ter um bolo crescendo e colocar, se a gente colocou ali na composição da massa, tá, o fermento ele vai crescendo e ele fica bacana. Então, assim, olha, fermento nesse sentido, a diferença é que quanto mais fermento, gratidão eu coloco na minha vida, mais a minha vida progride. Quanto mais eu agradeço, mais eu modifico a lente mental e consigo perceber, interpretar as coisas do cotidiano sob uma outra perspectiva, e aí eu consigo ressignificar e entender o que aquilo tinha de valor para mim. Deu para entender? É algo assim incrível de nós vivermos, porque o mestre fala ainda mais um pouquinho adiante, ele fala que as facilidades entorpecem o nosso espírito e fazem
Ó, vou ler aqui de novo. As facilidades entorpecem nosso espírito e reduzem a nossa capacidade, as nossas capacidades. Então, assim, facilidades deixam a gente ludibriado. Agora, olhar com gratidão para o ano que passou, que está agora, chegando na sua reta final, né? E olhar amorosamente e agradecer todas essas situações que você viveu. Puxa vida, isso, na verdade, nos liberta, nos torna plenos, nos faz viver realmente uma vida maravilhosa. Eu estava assistindo um reality esses dias na minha casa com uma das minhas filhas e apareceu a história de uma senhora, hoje ela é dona do restaurante da Suzana, lá na Bahia, lá em Salvador, e ela conta a história dela de quem viveu uma vida bastante difícil e superou falta de dinheiro, problemas que a gente chama hoje de bullying, né? Ela nem usa essa palavra, mas assim, de sofrer assim com as piadinhas dos amigos da infância dela, ela nem queria nem falar, enfim. Sofreu calotes, não queria, tinha um sonho, mas não queria ir para frente com o sonho por conta desse calote e, olha, se fechou. Mas sabia do seu potencial, sabia o que queria, só tinha medo, né? E aí ela conta que num determinado momento, umas pessoas ali da comunidade, do museu, da rua ali, foram perguntar se ela fazia comida e ela não queria mais cozinhar porque ela já tinha levado calote, enfim, ela estava desgostosa. E aí ela falou, tudo bem, vou fazer aí para vocês uma comida. E ela fez lá um prato, que é o prato que ela tinha aprendido com a mãe, enfim. E hoje ela é uma pessoa reconhecida até internacionalmente com esse prato, as pessoas vão até lá para comer esse prato, e aí ela fala, e agora, cadê as pessoas que estavam rindo de mim quando eu era criança? Tudo lá ficou, tudo ficou para trás. O que eu trago? Eu trago a minha experiência. Então, quando a gente está cruzando uma ponte, e a gente quer seguir reto, a gente não pode ter rota de fuga. Vou falar aqui, ó, sem rota de fuga. A gente agradece as experiências e as vivências que tivemos, mas a gente olha para frente e segue reto sempre em frente. A gente segue reto no caminho da imagem verdadeira para exteriorizar a nossa natureza divina. É dessa forma que a gente realmente vai se encontrar, vai se reencontrar com a nossa própria essência. Dá para entender isso? Então, assim, olhar para esse ano é um motivo de festa, é um motivo de alegria. Na minha vida pessoal, puxa vida, quanta coisa bacana aconteceu. Eu me desafiei a fazer coisas que, sei lá, 6, 7 anos atrás eu deveria ter feito, mas eu fiz esse ano. Retomei meus estudos de inglês, fiz formações em gestão de pessoas, liderança, planejamento estratégico. Vivifiquei o meu ano realmente entendendo que aqui no interior dessa filha de Deus maravilhosa, Yara Regina Colombo, se aloja a grande vida de Deus. Isso emociona a gente saber que essa vida é para servir, é para sermos úteis, é para expressarmos o que há de melhor, é glorificante. E se nós pudermos realmente, de verdade, do fundo do coração, agir com amor, com generosidade, com gentileza, com alegria, eu tenho certeza que nós vamos olhar para o ano que estamos vivendo com esse sentimento realmente, entendendo os grandiosos aprendizados vividos e aquilo que nós aprendemos, talvez de uma forma um pouco mais difícil, um pouco mais dura, nós olhamos,
agradecemos pelo aprendizado e vamos seguir em frente. Nós não precisamos repetir os mesmos erros, mas se a gente vier a repetir, a gente vai ser generoso com a gente mesmo também, mas sempre no sentido de caminhar sempre em frente. Deu para entender? Eu fico por aqui nesse momento, recomendando aqui a leitura do livro dos jovens. A gente vai voltar para um momento bem especial de falar dos nossos sonhos e fechar com uma prática a nossa reunião de hoje, mas por hora você fica aí na sequência, com a sequência da nossa programação, a gente volta já já, tá bom? Muito obrigada! Olá, queridos amigos, estamos de volta depois de termos aí olhado para a história da nossa vida um pouquinho e da nossa vida dentro da Seichonoye também. E agora a gente vai fazer um momento
de certa forma é lúdico, mas ele também é muito importante, é um exercício importante. Eu já trouxe aqui meu estojo, eu trouxe aqui papel, você também pode ter aí a sua mão bem fácil, talvez um caderno, uma caneta ou várias canetas, se você preferir. Eu já vou contar o que a gente vai fazer e enquanto eu me organizo aqui, eu quero que você dê uma olhadinha agora aí na sua tela, porque eu estou colocando aí 4 perguntas que geralmente eu faço para mim mesma, tá? São perguntas mais de fim de ano e que me ajudam a pensar a respeito da minha própria vida. O que realmente te fez feliz em 2020? Estou usando aqui o ano que nós estamos vivendo, tá? Que características suas são fundamentais para concluir os seus planos? Você pode olhar tanto para esse ano como para o futuro, você fazer uma análise sua mesmo, né? Quando você se olha no espelho, quem você vê? Quem que você vê? Você vê uma pessoa destemida, corajosa, uma pessoa bonita? Quem você vê? Você pode pensar em todos os aspectos. Eu, particularmente, eu não me limito aí nas respostas, tá? Quando chegar dezembro de 2021, como você quer se ver? Você pode pensar fisicamente, você pode pensar espiritualmente, você pode pensar materialmente. São perguntas longas, tá? Agora volta aqui para mim que eu quero falar uma coisa para você. Essas perguntas são algumas perguntas importantes que eu costumo fazer, né? Até antes de vir conversar com vocês, eu fiquei me lembrando mesmo como é que eu faço quando eu chego no final do ano. Geralmente eu faço isso, na verdade, a cada dia, como é que foi o meu dia, ou a cada 2 dias, como é que foram esses 2 dias, como que eu me saí, eu estou orgulhosa de mim mesma, estou feliz, falei bem direitinho com as pessoas. Eu vou fazendo isso com alguma constância. É que quando chega no final do ano, a gente gosta de repaginar. Mas como a gente leu na oração, logo no começo da reunião, a gente renasce a cada dia, é importante a gente parar para pensar nisso, né? Parar para pensar e planejar, organizar. No próprio livro dos jovens, no capítulo anterior ao que nós estudamos hoje, bem pontualmente, o Sagrado Mestre fala: jovens, sonhem, sonhem, né? Tudo que de valioso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. Então, na verdade, quando a gente fala em sonhar com bravura, não é o pequeno, não, é sonhar de forma grandiosa mesmo. Olhar para dentro da gente e pensar: como eu posso me tornar uma filha de Deus ainda melhor, um filho de Deus ainda melhor a cada dia e chegar no final do próximo ano num patamar melhor ainda do que esse, superando determinados desafios que às vezes são pessoais, sei lá, timidez, falar em público, dirigir. Eu não sei, gente, estou falando coisas que vieram à minha mente agora. Como é que eu quero chegar lá na frente e quais são as minhas perspectivas hoje para eu chegar lá? Então existem, se a gente for procurar nas redes sociais, a gente vai encontrar um monte de sugestões, de ações a fazer. E como nós falamos anteriormente, é muito importante que a gente olhe com essa ternura, com esse amor e essa alegria para a nossa vida. Com esses mesmos sentimentos, nós devemos olhar para os nossos sonhos. Então, eu queria mostrar para vocês agora uma ação e sugerir para a gente fazer juntos uma ação chamada Quadro dos Sonhos, tá? O quadro dos sonhos, ele pode ser feito de várias formas, mas ele tem que nascer realmente do seu coração, tá bom? Olha aqui para mim agora, bem assim, ó, olho no olho. O que seu coração pede? O que seu coração pede para o ano que vem? Para o mês que vem? Como que ele está olhando
Como que seu coração assim está clamando que seja a sua vida? O seu jeito de ser, as suas relações com as pessoas, né? De que tamanho é esse sentimento? Ele é grande? Ele é intenso? Então, assim, é muito importante que, seguido do exercício de agradecer a tudo que nós vivemos num determinado período, que nós olhemos para frente e pensemos, e agora como é que eu vou trazer essas experiências vividas e melhorar ainda mais a minha vida? E planejar aquilo que a gente quer. Nas várias esferas da vida, né? Espiritual, profissional, na família, enfim, nas várias esferas. E você fazer um quadro dos sonhos é, de certa forma, um exercício importante de visualização, de você se sentir já, se imaginar já naquele lugar. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz uma vez para vocês. Eu sempre desejei conhecer o Peru, conhecer especificamente Machu Picchu, né? Então, houve um ano que eu pensei e fiz o seguinte, eu gostava de encapar meus cadernos, as minhas agendas, então eu encapei a minha agenda, que era uma agenda promocional, que eu tinha ganho, então eu achei uma foto de Machu Picchu, colei ali várias coisas e pá. Então, cada vez que eu pegava a minha agenda e eu olhava aquela imagem, eu me via ali. Eu me via ali sentada, vendo aquela paisagem. Vou falar para vocês, no ano seguinte ao ano que eu usei essa agenda, eu fiz a minha primeira viagem para o Peru para conhecer Machu Picchu. Vou falar para vocês que foi muito legal. E aí, quando eu retomei essa agenda e peguei essa agenda que eu ainda guardava, eu vi que na agenda tinha o Lago Titicaca. E nessa viagem eu conheci o Lago Titicaca também. Então, assim, o visualizar, o olhar e o sentir, né? Se eu desejo do fundo do coração conhecer esse lugar também quer me receber, né? E agradecer a Deus pelos colaboradores que vão me colocar ali neste lugar, nesta viagem, enfim, nessa realização deste projeto. Então, o quadro dos sonhos é uma forma de você ter visualização daquilo que você deseja realizar na sua vida. Aí você olha e contempla com alegria, com amor, com serenidade. E aí você pode fazer de vários jeitos. Eu queria mostrar alguns jeitos que é possível você fazer o quadro dos sonhos com esse propósito. Você pode, por exemplo, fazer um PowerPoint, um slide, por exemplo, em que você vai colocar aí várias imagens. Eu fiz um aqui, coloquei 4 imagens, coloquei o meu nome, o ano de 2021, vocês estão vendo aí, poderia ter muito mais imagens, mas eu trouxe aqui só para vocês verem como exemplo. Então eu faço esse slide, posso transformar numa foto, salvar numa nuvem que eu vá acessar com mais frequência. Essa é uma coisa muito importante, tá, gente? Que você possa acessar com frequência esse seu quadro dos sonhos. Esse aqui é um exemplo, nem vou falar a respeito do que está aqui, esse aqui eu fiz mesmo escolhendo essas imagens. Aí alguns eu fui localizando formatos para que vocês também tenham ideias, né? Pode ser que você já tenha o seu e eu acho espetacular isso, né? Olha, esse aqui é um painel e aí você coloca nesse painel as imagens referentes ao que você quer realizar, ela tem que ter sentido para você, tá? Você tem que olhar e você tem que se sentir feliz e você tem que se sentir grato pela realização deste grandioso sonho, desta grandiosa aspiração que você vai nutrir na sua alma. Pode ser também um varal, né? De repente você tem aí um quadro, um MDF, enfim, você monta um varal com alguns prendedores e você coloca ali as fotos, passagens, aquilo que te remeta aos seus sonhos, tá? E é bacana que ele fique num lugar que você consiga contemplar e que você consiga realmente manifestar o seu sentimento de unidade com estes sonhos.
Você pode, por exemplo, fazer alguma coisa mais organizada, algumas pessoas chamam de mais cartesiana, porque você é desse jeito, não é uma regra, tá? Tem que seguir o seu próprio estilo. Então aqui está separado em coluninhas, tem os post-its, e aqui você pode também ir fazendo mais móvel, né? Essa ação vai do seu jeitinho mesmo. Você pode fazer algo também mais estruturado, separando por áreas, como pessoal, social, familiar, profissional, financeiro, espiritual. E aí ali na frente você pode chamar de objetivos, você pode chamar de sonhos e você pode escrever com o seu coração mesmo, que você deve realizar essa tarefa. Se você é uma pessoa que gosta das artes manuais e quer fazer à mão mesmo, esse aqui eu também puxei da internet como um exemplo. Aqui também tem uma separação por áreas, o estilo de vida, as finanças, as viagens, cultura, carreira, enfim. Foi nesse primeiro semestre, essa pessoa, ela disponibilizou essa a imagem e aí, puxa vida, ela fez todas as colocações. Ou você pode meramente escrever uma lista, né, gente? Escrever uma lista das coisas que você quer fazer, guardar essa lista num lugar onde você possa ter acesso a ela, tá? Então, eu tenho amigos que têm essa lista, por exemplo, na porta do guarda-roupa. Tá? Deixa eu falar aqui olhando para você agora. Esse meu amigo, ele abre o guarda-roupa, então aqui assim na porta tá lá, então todas as vezes que ele vai escolher uma roupa, antes até de escolher a roupa, ele olha, e aí visualiza, faz aquele exercício, sabe, eu já estou aqui, isso aqui já está realizado, muito obrigado, muito obrigado. E eu vou falar uma coisa, tem coisas que mudam, viu, gente? A gente muda também ao longo do ano, ao longo da vida, a gente vai mudando. Então, é importante que a gente possa fazer isso e também modificar aquilo que você já não quer mais que aconteça, porque ou já aconteceu, ou porque aconteceu de outro jeito e você viu que ali, aquele viezinho que você tinha achado que era legal é melhor de outro jeito. Então, fazer essa reanálise é super importante. Então, eu queria convidar você agora, que está aqui com a gente, a pegar um papel. Sei lá, ó, eu peguei aqui o meu, um papel, um lápis e começar a esboçar o seu quadro dos sonhos, tá? Então, se você tem revista e quer fazer o seu quadro com recortes, você pode agora começar a olhar e pensar, mas você pode começar a fazer uma espécie de script do que você quer fazer, né? Um rascunho do que você quer fazer, um ponto de partida, melhor assim, né? Um ponto de partida para você montar o seu quadro dos sonhos. Então, eu vou dar aí um tempinho para você que está nos assistindo, para você pegar esse papel, essa caneta e escrever aqui, começar a esboçar. Daqui uns minutinhos eu volto. Eu vou conversando com vocês algumas coisas durante esse exercício, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto para a gente concluir a nossa conversa, concluir essa prática que é muito importante. Coloca aí bem grande, 2021, e vai colocando no papel aquilo que está no seu coração, com a verdade da sua alma, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente conversar. Volto aqui, eu vou ficar com vocês, mas eu também vou fazer a minha listinha aqui, porque eu vou montar o meu quadro também, tá bom?
E aí, gente, como é que vocês estão? Nem na metade, né? Nem começamos direito ainda. Eu mal comecei a minha listinha, nem... Ai, ó, tá? Nem deu para ver direitinho. Comecei uma lista aqui, daqui a pouco eu vou continuar. Separar por esferas da vida. Bem provável que eu vá escolher como formato de quadro dos sonhos para mim, para o meu jeitinho de ser. Eu vou montar um varal, eu já até sei onde eu vou fazer ali na minha casa, eu tenho já esse painel, bem provável que eu vá fazer desse jeito. E você também, eu queria convidar você a fazer dessa forma esse exercício, porque tem várias outras maneiras que a gente tem de fazer, sabe? Você pode fazer a sua cápsula do tempo, né? E de repente projetar alguma coisa para mais tempo, escrever, guardar e lá no final você olha e vê. São ideias que vêm aí de filmes e etc, mas é bacana de fazer, porque as coisas que estão na alma a gente não esquece, viu? As coisas que estão na nossa alma são aquelas que nos mobilizam a seguir em frente, a seguir reto, né? Então, assim, é uma sugestão. Você, claro, eu já dei a sugestão da carta de gratidão. Essa é bacana, de você agradecer todas as coisas do ano. E você pode já fazer a sua carta do ano seguinte como um agradecimento mesmo pela orientação de Deus por todas essas ações. Você pode usar plataformas como murais eletrônicos, né, Padlet, Jamboard. Você pode usar, se você tem acesso fácil a essas plataformas, é legal, porque você, num clique, você olha, contempla, visualiza, ora, se enxerga. Eu costumo dizer assim, sente o cheiro do lugar, sente na pele, a pele vibrar como se você estivesse ali, né? Eu estava conversando com uma das minhas filhas, ela falou, mãe, uma coisa legal é criar um grupo numa dessas redes sociais, um grupo com você mesmo, né? Só você. E ali você vai jogando todas as coisas, as fotos dos lugares que você quer ir, as frases que realmente te incentivam e te motivam. É uma coisa legal. Eu uso um grupo comigo mesmo para trabalho, mas achei uma ideia interessante de você alimentar ao longo do ano. O importante é que você alimente não com apego, tá? Mas com amor e a certeza de que pessoa, hora e lugar, nessa tríplice adequação, tudo vai se encaixar, tá? E aquilo que não acontece é porque ainda não é o tempo de acontecer. E quando acontecer é porque é na hora certa. Para a gente encerrar essa parte do quadro dos sonhos e dessa conversa, eu quero dar uma dica importante que está aqui no livro Ensinamento da Verdade para Jovens, no volume 1, capítulo 11, em que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos dá uma dica extremamente importante. Vou até colocar os óculos aqui, ó. Ele fala assim, os planos devem ser grandiosos, pois os pequenos planos não são atraentes. Todavia, os planos devem ser secretos. Um plano, ao mesmo tempo que precisa ser preparado cuidadosamente, deve ser executado em segredo até certo momento. Não devemos pensar em revelar o plano logo no início, não devemos pensar que revelar o plano logo no início seja uma forma de concretizá-lo através do poder da palavra. Olha que interessantíssima essa dica do nosso Sagrado Mestre. A palavra possui pressão interna para concretizar o seu conteúdo com a máxima potência enquanto está acumulada na mente, como pensamento. Se exteriorizarmos esse pensamento através da fala, a pressão interna do pensamento diminuirá na proporção em que for falado, reduzindo-se assim a sua força de concretização. Então, assim, ó, o que ele está nos falando não precisa você ficar falando, ai, olha. Se fecha aqui, ó, Deus, conversa reta, papo reto, né? Deus, estou falando com você, está aqui, ó. E aí, quando você apreciar o seu quadro dos sonhos, é a sua conversa, o seu diálogo com Deus. Não significa que você vai ficar escondendo dos seus familiares e tudo mais, não é isso.
mas é algo que você vai fazer no silêncio das suas orações. E você vai saber a hora certa de falar, para quem falar, isso vai brotar no seu coração e vai dar certo. E eu posso dizer que eu também tenho exemplo pessoal disso. No meu sonho, eu estava lá, vai viajar para a Europa e tal. Ficava ali, ó, no meu coração. Um dia eu tive vontade de falar com a diretora da escola em que eu trabalhava. E ela falou, você iria? Então, beleza, então você vai. E eu acabei indo sem pagar nada e ainda recebi para conhecer o lugar que eu queria conhecer. Então, isso é merecimento, equilíbrio, são as bênçãos de Deus, tá bom? Eu fico muito feliz de nós termos conversado hoje nesta reunião virtual. Foi uma oportunidade grandiosa de realmente termos um olhar diferente para o nosso ano que está agora quase na reta final e termos um olhar maravilhoso para o que está por vir e o coração aberto para receber o amor de Deus. Nós temos que ser realmente muito generosos para oferecer o amor, mas nós temos que ser amorosos para receber também aquilo que está por vir, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do que a Associação dos Jovens faz, por favor, você pode acessar os nossos canais, nós temos várias formas de comunicação. Você pode acessar, por exemplo, o nosso Instagram, @JSI_Brasil. Você pode nos encontrar no Facebook também, Seichonoye Jovens, AJSI. Se você quiser também conferir a nossa programação, porque a Seichonoye tem lives para várias faixas etárias, para vários assuntos, entre lá no @Seichonoye Oficial e conheça a programação oficial da Seichonoye do Brasil, incluindo também a Associação dos Jovens. E faça o seguinte, você agora que está assistindo a gente, pode enviar sua foto assistindo a nossa reunião, talvez você tenha tirado essa foto, poste lá no seu Instagram, nós vamos repostar nos nossos stories do Instagram, @JSI_Brasil, e a gente vai ficar muito feliz de ter visto você assistindo e compartilhando a sua reunião. Não precisa mandar o seu projetinho na foto não, guarda ele para você e conclua. O nosso desafio é faça o seu quadro dos sonhos e tenha esse olhar generoso, esse olhar amoroso, alegre e realmente pleno, livre para aquilo que está à sua frente, à sua disposição, porque Deus, Pai Criador, já nos ofereceu tudo e nós, como filhos de Deus, somos seus herdeiros, tá bom? Nós desejamos a todos uma ótima semana, que a vida seja realmente maravilhosa. Muito obrigado por ter estado conosco. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para chamar vocês para um seminário que vai ser super especial, que é o Seminário para Jovens. Esse evento vai acontecer no dia 9 e no dia 10 de janeiro e a gente está propondo para vocês uma verdadeira imersão. A gente vai tratar de diversos temas atuais, como a empatia, racismo e desigualdade. A gente vai conversar sobre vestibular, sobre namoro, sobre amor próprio, atividades culturais e interativas, meditação, perguntas e respostas que vocês podem enviar para nós. E esse evento vai acontecer por meio da plataforma Hotmart. E tá, mas tudo isso assim, quanto que vai sair? A contribuição para esse seminário é só de R$50 e pode ser parcelado em até 5 vezes. Não ficou fácil? Vem com a gente, vem com a gente. Ah, eu tô ansiosíssima para esse evento. Como que faz para pular pro próximo dia já? Se você quiser mais infos, é só acessar o nosso site. A gente está te esperando, não perca essa oportunidade, vai ser super legal contar com a presença de vocês. Vem com a gente. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. Eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto
a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.